está meditando nesse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero fazer menção do capítulo 4, que tem uma passagem muito importante para as nossas vidas aqui nessa passagem. Quando a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que a igreja ali em Jerusalém se reunia para pregar o Evangelho, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 32, ele diz assim, olha: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Interessante que o sentimento que eles possuíam de amor, os sentimentos que eles tinham do zelo, do cuidado de um para com os outros, era um zelo tão grande, tão imenso, que até o que eles possuíam se tornavam incomum entre eles, e eles não tinham coisa algumas em suas próprias condições e reter para si. A igreja de Jerusalém estava numa condição em que a única vontade, desejo do coração daquele povo que se reunia ali em Jerusalém era glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. E ele ainda diz, amados, no versículo 34 do capítulo 4, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. É interessante frisarmos que naquele tempo de Pedro, dos apóstolos, da igreja em Jerusalém, não havia necessitados, porque cada um com amor contribuía para que não houvesse necessitados, para suprir as necessidades de cada um dos filhos de Deus daquele lugar. E assim, amados, eles não haviam necessidade nenhuma, porque o amor de Deus, o amor do Espírito Santo, o amor, a glória de Deus pairava sobre as vidas daqueles homens, de tal forma que eles contribuíam com amor, repartiam com amor para com aqueles necessitados, e não havia necessidade alguma entre eles para ninguém. Todos eles tinham as suas necessidades supridas pela compreensão, pela vontade daqueles que possuíam herdades, para que eles fossem supridos das suas necessidades. E o versículo 35, amados, ele diz: e repartia-se por cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Isso fala que eles faziam a pesquisa. Isso fala que eles tinham conhecimento da necessidade de cada um. Cada um apresentava as suas necessidades, e a cada um era dado para suprir as suas necessidades. E assim, amados, eles eram uma bênção na mão de Deus, e aqueles que necessitavam de nada tinham falta. Isso é uma coisa tremenda no meio do povo de Deus. Isso é uma coisa especial na vida dos servos de Deus, sabendo que os irmãos que necessitavam estavam sendo supridos e poderiam ter o coração aberto para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É certo que, amados,
quando estamos em dificuldades, quando estamos com problemas para ser resolvidos, quando não temos um caminho aberto, uma mão estendida, um coração aprazível para nos ajudar, com certeza entramos numa situação muito inconfortável e por isso às vezes sofremos, às vezes ficamos angustiados, tristes, mas a união do povo de Deus fazia com que eles não tinham falta alguma. Essa é a verdadeira igreja do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, amados, eu quero fazer a menção de um homem chamado, um homem que depositou aos pés dos apóstolos, um homem que foi até os apóstolos. Esse homem era José, cognominado pelos apóstolos Barnabé. O que esse homem fez? Antes de falarmos nos outros irmãos, Ananias e Safira, esse irmão Barnabé, ele vende uma herdade, e ele, tendo conhecimento das necessidades dos irmãos, ele vai até os apóstolos, e ele pega o dinheiro da sua herdade que ele vendeu e trouxe. A Bíblia diz que ele trouxe o preço. Ele trouxe o que era verdadeiro, ele trouxe o que era justo, ele trouxe aquilo que estava depositado em seu coração, e ele vai e coloca aquele dinheiro aos pés dos apóstolos. Provavelmente, amados, esse outro homem, Ananias, vendo o prestígio de Barnabé, vendo os feitos que Barnabé havia realizado em vender uma herdade e depositar aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade do povo ali em Jerusalém. Este homem vai, mas ele vai, amado, na contramão. Ele vai com o pensamento errôneo, ele vai com os pensamentos deturpados. E olha o que ele faz, amados. Mas havia um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Faz a mesma coisa que Barnabé, vende uma propriedade. Só que tem que a palavra de Deus, ela faz uma afirmativa sobre Barnabé. Ela diz: possuído uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço. Já este homem chamado Ananias, no versículo 2 do capítulo 5, ele vende a herdade no capítulo 1, do capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, ele vende a herdade. Mas olha a diferença que existe no versículo 2 do capítulo 5. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. O que este homem faz? Vende, retém uma parte e leva a outra parte. Na verdade, a herdade era dele. Ele poderia vender ou não. Ele poderia vender, dar ou não. Tomar uma decisão pessoal e fazer aquilo que estava no seu coração. Eu vendi, mas eu vou reter uma parte. Eu vendi, mas vou ficar com uma parte. Mas olha o que ele diz, amado: retendo uma parte, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E Deus, como ele não se deixa escarnecer,
Senhor, sabendo do desejo do coração de Ananias, que aquela contribuição que ali ele lançara aos pés dos apóstolos, não era uma contribuição verdadeira. Sabendo Deus que as intenções de Ananias não era suprir as necessidades do povo, mas que Ananias, através daquele feito, daquele ato, ele procurava para si glória, posição, junto aos apóstolos, e isso não foi bom aos olhos de Deus. E aqui, seguindo a leitura, disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí aqui nós já vamos entrar, amados, num terreno, numa área, em que agora o homem, segundo Pedro, não estava mais sendo governado por si, não estava mais sendo governado pela sua consciência, pela sua razão, mas ele estava sendo conduzido, induzido, sim, por Satanás, para praticar atos levianos de mentiras que não abrangia somente aos homens, mas abrangia ao céu. Ele mentia, segundo relata Pedro, o apóstolo, que ele mentia ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. E ele faz uma alusão que, fazendo tal ato, olha o que Pedro diz: guardando-a não ficava para ti. Por quê? Porque ele ia morrer, porque ele não ia desfrutar daquilo que ele reteve, que ele não ia ter vida para desfrutar daquela parte da herdade que ele reteve. Aí Pedro diz para ele: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, não era mais tua, não pertencia a ti mais aquela herdade. É como as nossas vidas, quando nós estávamos no mundo, no pecado, sem condições alguma, e nós entregamos as nossas vidas a Deus, as nossas vidas a elevamos ao Senhor, e muitas das vezes queremos reter uma parte da nossa vida que outrora nos tirava da presença do Senhor. Condutas, pensamentos, atitudes, ações que deixamos para trás na nossa conversão. Isso fala, amados, que retemos uma parte. Joga fora. Não permita mais que o pecado, que a injustiça venha ter mais ações nas nossas vidas, para que nós possamos estar servindo ao Senhor. E ele diz aqui: porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. É a mesma coisa que nós temos consciência do nosso dever de cristão. Nós temos o nosso dever de amar o nosso próximo. Nós temos os nossos deveres de ajudar os nossos irmãos necessitados, em dar a eles o que eles têm de necessidade. E muitas das vezes retemos em nossas vidas, retemos o nosso tempo, retemos as nossas orações, retemos a nossa comunhão, e vamos dizendo que dando tudo ao Senhor,
Então, cuidado, a sua vida é preciosa. A sua vida está na presença do Senhor, da glória, e Ele conhece a tua vida em todos os momentos, em todos os instantes em que você está vivendo sobre a face dessa terra. Mas interessante, amados, que Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. O que reteve não ficaria mais para ele. E se vendesse e desse o dinheiro para suprir as necessidades dos irmãos, ele também não teria mais. E agora, ouvindo uma sentença, triste é para o homem que anda contrário à palavra de Deus, mentindo não a homens, mas mentindo ao Espírito Santo, mentindo a Deus. Interessante nessa passagem, amados, que eu vejo que quando uma pessoa morre, quem é o primeiro a tomar conhecimento? São os parentes. Quando é uma mulher, é o marido. Avisa a irmã fulana que o esposo faleceu. Ou se é a mulher, avisa o marido. Neste caso, a palavra de Deus diz que já passava-se quantas horas? 3 horas que Ananias havia falecido. Creio eu que essas 3 horas foi o tempo necessário para que aqueles mancebos pegassem o corpo de Ananias, levasse, fizesse o funeral e o sepultasse. Interessante que nesse espaço em que os jovens e os mancebos estão lá enterrando Ananias, quem entra agora? Safira. Talvez Safira, ela chega por curiosidade, para saber como havia acontecido com seu marido, como ele teria prosperado em colocar aos pés dos apóstolos a sua oferta. Ela não tinha consciência dos acontecimentos, e nem foi informada, nem em casa e nem no caminho. Interessante, né? Será que ela não encontrou ninguém? Ela não ouviu o rumor? Ela não ouviu que alguém estava sendo sepultado? Aí ela vem. Talvez ela venha com curiosidade. Talvez ela venha para ver a posição que o marido talvez teria adquirido por depositar aos pés dos discípulos o dinheiro que vendeu da herdade, e que na verdade não tinha dado tudo, uma parte tinha retido. E Pedro, ele faz uma pergunta para aquela mulher: mulher, o seu marido vendeu essa herdade por tanto? Talvez ela possa ter pensado: acho que o apóstolo está admirado pelo volume de dinheiro, acho que o apóstolo está admirado pelo volume da oferta. Sim, senhor, meu senhor, foi por esse preço. E o apóstolo vai dar a sentença, e ela cai, expira e morre também. E quando ela morre, chega quem? Os mancebos. Mais um de novo. Mais um. E pegam ela e diz: quem é essa? Essa é a esposa daquele que vocês sepultaram. Então vai ficar junto também. Aí leva e coloca junto na mesma sepultura. Sabe por que isso? Um abismo chama outro abismo. E vão ser levados e colocados na mesma sepultura.
Eu creio que no dia do arrebatamento, ou no dia do juízo final, quando todos os homens vierem à existência, uns para a glória e outros para a perdição, os dois vão se levantar no mesmo lugar, de mão dada. Sabe por quê? Porque eles se consertaram, se combinaram em falar e fazer a mesma coisas erradas. Por quê? Porque a mesma palavra de Pedro para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? A mesma palavra serviu para Safira. E Safira quer dizer pedra preciosa. E mais a pedra preciosa também não pode errar, porque deixa de perde o brilho e acaba sendo sentenciada. E eu quero nesta noite ainda trazer para os nossos amados irmãos algumas passagens, algumas reflexões que nós podemos cometer, conforme fez esse casal. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, primeira epístola do apóstolo, universal do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 8 e o versículo de número 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que Safira, esposa de Ananias, fez? O versículo de número 10. Olha o que ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que Pedro pergunta para essa mulher? Foi por esse preço? E ela disse o quê? Sim. Quer dizer, afirmou uma coisa que não era verdade. E aqui é uma passagem muito interessante, que não só serviu para Safira, mas serve para as nossas vidas. Parece que quando nós afirmamos alguma coisa com sentido de ser verdade, que não é verdade, e nós que somos filhos de Deus, fazemos Ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque Deus, Ele não consente a mentira fazer parte da verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. Então, primeiro ponto: não negue o seu pecado. Se você está errado, peça perdão a Deus. Se você tem alguma coisa que não agrada a Deus, vá a Ele e confesse. Ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Pode ler, irmão Jorge. Aquele que diz, eu conheço, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém. Então, amados, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu conheço a tua palavra,
Eu conheço o céu, eu conheço a terra, eu conheço a igreja, eu conheço a majestade, eu conheço a glória, eu conheço o Senhor de toda a terra. Mas a palavra diz o seguinte: aquele que confessa a Cristo e nega os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem aqui conhece a Cristo, conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso. Porque aquele que conhece a Cristo e teme a Deus, aquele que sabe quem é Cristo, anda nos seus mandamentos e louva ao Rei da Glória, ao Senhor de toda a terra. Mas 1 João ainda aí, capítulo 2, versículo 22, olha o que diz, capítulo 22, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Às vezes a gente percebe que as pessoas dizem assim: o anticristo já está em nosso meio. O anticristo não já está no nosso meio, não já está em nosso meio, ele sempre esteve no nosso meio. Olha esse versículo 22, a segunda parte. É o anticristo? Ele afirma, presente, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quem não herdar a salvação, ele é o quê? Anticristo. Ele nega o Pai, ele nega a palavra, ele não cumpre mandamentos, e quem faz isso é o anticristo. O anticristo é uma pessoa que vai ser levantada. Não, está dizendo aqui, versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus Cristo. E quem é que nega Jesus Cristo? É o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E quem é que nega o Pai e o Filho? Aquele que não está cumprindo os seus mandamentos, fazendo, conhecendo, não cumprindo, fazendo dele mentiroso. É igual a lei terrena. A lei terrena, ela não é para punir o erro, ela é para trazer conhecimento para que o homem, o ser, não erre. Essa é a finalidade da lei, trazer conhecimento para que o homem não erre. Agora, se errar, ela também tem uma punição a dar. Amém? E para finalizarmos, amados, ainda aí na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 10. Primeira epístola de João 5, 10. Isso aqui é terrível. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz. Porquanto não creu no testemunho que deu de seu filho deu, de seu filho deu. Então nós temos que ter muito cuidado, que o próprio Deus deu testemunho do seu filho. Ele disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é o testemunho dado por Deus de seu filho. E se nós amamos a Deus, também daremos testemunho de Jesus. E quando nós não damos um testemunho de Cristo em nossas vidas, fazemos Deus de mentiroso. Porque Deus deu testemunho de Jesus, porque o amou. E nós o amamos também. E se nós concordamos em dar testemunho de Jesus, nós concordamos com o testemunho de Deus. E quando nós transgredimos e manchamos esse testemunho que damos de Cristo,
estamos também alheios à margem do testemunho que Deus deu de seu Filho. Isso, amados, é um complexo para que nós amemos a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 6, para nós encerrarmos, e o irmão Jorge vai ler a epístola de João, capítulo 1, versículo de número 6. Capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando nós não, agora vamos de trás para frente. Se nós não praticarmos a verdade, estamos em quê? Em trevas. E se estamos em trevas, não temos comunhão com Ele. E o que é verdade? Andando na verdade é andar em santidade, é andar em comunhão com Deus, é andar em comunhão com o seu irmão, é andar como cidadão do céu na face da terra. Esta é a verdade, é a sua palavra, são os seus mandamentos em nossas vidas. Essa é a verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que andar no caminho, na verdade e na vida. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está em treva. E se está em treva, como é que você vai dizer que tem comunhão com o Pai? Porque o próprio Jesus, ele disse na oração de São João 17, ele disse: eu e o Pai somos um. O Pai em mim, eu nele e eu em vós. Para que a boa palavra, a verdade, se aperfeiçoa na vossa fraqueza, para que vocês vivam em novidade de vida, em abundância de vida, com um vaso transbordante de gozo, de alegria e de paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, amados, nós possamos estar na presença do Senhor nosso Deus, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos estar de pé, o irmão Jorge estará orando nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Mais uma porção dessa gloriosa palavra, né? Amém, irmãos? Pai querido, bendito, eterno e glorioso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento ao qual o Senhor foi depositado em nossos corações mais uma porção da tua palavra, que nós possamos não somente ouvir, mas também pedir a tua ajuda, o teu poder, a tua graça para praticarmos. Muito obrigado por mais uma vez ter usado o nosso pastor Eli. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a oração que eu faço e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digamos amém. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.